Edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Vanderlei Souza. Olá, hoje é terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. Bom dia para você. Começa agora a edição de número 1974 do Notícias em 30, que é uma produção da Rede Aparecida de Rádio em parceria com a Signes Brasil. Eu sou Mário de Paula, comigo Marcos Prado nos trabalhos técnicos, a equipe Master Web na transmissão multimídia e na apresentação Fernanda Prado. E Fernanda, bom dia. Oi Mário, bom dia a você e a todos que nos acompanham pelas emissoras de inspiração católica de todo o país, em especial a Rádio Catedral em Juiz de Fora, Minas Gerais, e um bom dia para você que nos acompanha com imagens ao vivo pelo youtube.com/Rádio Aparecida, pelo Facebook da Rádio Aparecida, além do aplicativo Aparecida e o portal a12.com/rádio. Vamos aos destaques da edição de hoje. Notícias em 30, primeira edição. Hoje você confere que deputados reagem à rejeição recorde do terceiro mandato de Lula. Dr. Melilo Diniz conversa ao vivo conosco e analisa essa queda da aprovação do petista. E ainda as atualizações do estado de saúde do Papa Francisco. Política. Parlamentares de oposição e situação reagiram à pesquisa de opinião que avaliou o governo do presidente Lula. A pesquisa Datafolha apontou a queda da aprovação da gestão para 24%. O levantamento apontou ainda que 24% dos eleitores brasileiros aprovam o governo petista. Foi a pior avaliação somando os 3 mandatos de Lula. Segundo o deputado federal do PL, Gustavo Gayer, o resultado reflete a maneira como o presidente faz política econômica. Isso é um resultado de um sistema que escolheu um candidato que estava preso por corrupção, descondenou o cara e trabalhou, todo o sistema da eleição, junto com boa parte da imprensa, para colocar ele novamente na presidência. Uma pessoa que foi responsável pelo maior esquema de corrupção que o mundo já viu. Invariavelmente, o resultado seria esse. Nós tentávamos avisar desde 2022, infelizmente eu, como vários dos meus amigos, fomos censurados e perseguidos por isso, mas invariavelmente esse é o resultado de se colocar um corrupto na presidência. Nós temos o colapso econômico, o colapso moral, o aumento da criminalidade, a falta de esperança da população e principalmente a população mais pobre, mais vulneráveis, que agora não conseguem mais comprar carne nem ovo, já não conseguem mais quitar as suas dívidas, o aluguel está ficando mais caro, porque é um governo que gasta mais do que arrecada e rouba mais do que a população é capaz de produzir. É uma lição que o Brasil está passando agora, eu acho que é uma lição muito importante para que jamais a gente coloque pessoas de esquerda novamente no poder, porque o resultado é sempre esse. Agora, com a internet, nós temos a capacidade de divulgar o que eles fazem, os seus crimes, e por isso que a prioridade do Lula não é diminuir o preço da picanha, não é diminuir o preço do arroz, não é melhorar a qualidade de vida, não é melhorar o preço da gasolina, não. A prioridade desse governo é censurar a internet. Na cabeça deles, se eles censurarem a internet, então os estragos, os danos, os roubos, os escândalos que eles fazem não serão de conhecimento público e assim eles serão capazes de manipular a opinião pública através da imprensa comprada, como vocês sabem, dos bilhões e bilhões que eles gastam em propaganda. Já o deputado federal Nilton Tato, do PT, disse que os levantamentos são influenciados pelas mentiras que surgem pela internet. As pesquisas que estão mostrando a queda de popularidade do presidente Lula estão fortemente influenciadas por inúmeras fake news divulgadas nos últimos tempos, como a história da taxação do PIX, e números mentirosos sobre o aumento de desemprego no Brasil, quando, na verdade, os dados oficiais mostram o crescimento da economia e uma das menores taxas de desemprego da história. A alta do custo de vida, em especial devido ao preço dos alimentos, também contribui para essa percepção de parcelas da população. Porém, é preciso ressaltar outro aspecto das pesquisas. Se a eleição fosse hoje, todos os institutos apontam a vitória de Lula contra qualquer um dos pré-candidatos à presidência da República. Ou seja, Lula ainda é a principal referência de liderança política em nosso país. Eu acredito que com a consolidação das políticas econômicas do governo, pé de meia, sendo reconhecido pela população, a ampliação do Minha Casa Minha Vida, como vem ocorrendo, como o sonho da casa própria voltando a ser realidade no Brasil, e a tendência de redução dos preços dos alimentos ao longo de 2025, a partir das medidas que o próprio presidente Lula está tomando agora, inclusive por causa do imposto zero, que nós do PT
aprovamos sobre a cesta básica, Lula vai recuperar a avaliação positiva do seu governo e muito da popularidade perdida. Para repercutir esse assunto conosco, está ao vivo o editorialista, Dr. Melilo Diniz, do portal Inteligência Política. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Fernanda, bom dia, Mário, bom dia a todos que nos acompanham pela Rede Aparecida de Rádio. Doutor, esse resultado da pesquisa acende um sinal de alerta para o governo? Como esses dados podem ser traduzidos? Olha, Fernanda, já havia uma tendência de perda de popularidade nas pesquisas anteriores. A gente já vinha percebendo essa curva descendente, essa redução da aprovação do presidente Lula. A pesquisa Datafolha registra um momento na metade do mandato do presidente e o tombo é grande, é um tombo que o coloca nos números piores de toda a sua experiência como presidente da República. De toda forma, vejam como é importante o trabalho da imprensa, o trabalho cuidadoso jornalístico. Quando vocês evidenciam aí essas duas posições, eles estão dizendo a mesma coisa com acentos ou com tons diferentes. É um exemplo claro da polarização que o Brasil atravessa. O deputado da oposição, o deputado da situação, todos eles percebem que há maiores problemas do que apenas a questão da economia, como foi destacado. Há problemas mais profundos. E esses problemas, em certa medida, têm que ser enfrentados com muita serenidade, até porque parece que a eleição é amanhã. Não, gente, a eleição é somente em outubro de 2026. E a gente tem muito problema para resolver até lá. Doutor, a que se deve essa impopularidade do governo Lula 3.0, digamos assim? Eu creio que é uma série de fatores, Mário. Primeiro, a economia realmente, apesar de, em termos macroeconômicos, estarmos razoavelmente bem comparados, por exemplo, com toda a região da América Latina, a gente teve questões muito próprias. Um exemplo foi a alta dos alimentos. E essa alta dos alimentos deveu-se, em parte, à subida do dólar. Qual é o problema? Quando o dólar começa a baixar, os alimentos não ficam mais baratos de imediato. E isso acaba tendo um impacto muito grande, ao aumento da gasolina e por conta também do dólar. E quando isso acaba por modificar, não se tem uma redução do preço da gasolina. Para piorar, a gasolina teve um aumento tarifário aí do ICMS. Bom, dito isso, você tem esses elementos da economia. Você tem alguns episódios. O episódio da blusinha, que foi requentado de uma forma muito parecida com o episódio do Pix. Mas, na verdade, isso para mim está na superfície. Eu creio que a impopularidade do presidente Lula se deve a um cansaço da população, não com Lula, mas com todos os políticos, com a política. Há um desencanto, há um ressentimento, há uma indignação, por conta, inclusive, de uma percepção de que as elites não dão a menor pelota para os problemas da população. E quando eu digo elites, são deputados, são senadores, são parte do judiciário, que cada vez mais capturam um orçamento em busca de super salários, mais do que grandes salários, são super salários. A população vai perdendo um pouco o encanto com esse universo e aí, Mário, acaba por refletir na impopularidade de todos políticos no Brasil, não é só do presidente. Se for fazer uma pesquisa com todos os políticos, é pior do que a do presidente. E, doutor, é possível reverter esse cenário? Dá tempo para o governo Lula mudar essa situação? Fernando, eu creio que Lula tem tanta sorte na política que até quando tem um tombo desse é na metade do mandato, ou seja, tem muito tempo. Agora, para reverter isso, não adianta mudar a comunicação, colocar um marqueteiro como ele fez na Secretaria de Comunicação. Tem que ser feito política, tem que ser feito um trabalho muito grande e esse governo tem uma disfuncionalidade que é evidente. Não tem uma bandeira. Qual é a bandeira do governo Lula? Qual é o tema do governo Lula? Não tem. A gente não sabe de nenhum tema e isso é muito ruim para quem quer ter uma boa popularidade e talvez ser candidato à reeleição. Olha, o doutor publicitário, Sidônio Palmeira assumiu recentemente a Secretaria de Comunicação da Presidência, com o objetivo de melhorar a imagem do governo. Por conta disso, o senhor acha que já deu tempo de haver mudanças de comunicação nesse período? O que estaria faltando, na imagem aí do presidente Lula, nesse tratamento de imagem dele, uma vez que também
a repercussão de que ele esteja blindado, encastelado é o termo que vem utilizando, tanto pelos políticos na sede do Palácio do Planalto, quanto na própria vida pessoal com a primeira-dama Janja. O que o senhor acha que está faltando nisso? Bom, eu creio que são duas questões, Mário. A primeira é que realmente Sidônio Palmeira, que é um competente marqueteiro de campanhas eleitorais, precisa de conteúdo, precisa de temas, precisa de políticas para trabalhar. E vai ter que fazer um grande esforço para buscar lá do fundo do poço do governo alguns conteúdos da política. Isso é uma primeira coisa. A segunda é que realmente Lula se encastelou. No governo Lula I e Lula II, havia um grupo de políticos que debatiam os temas da vida nacional com o presidente, que dialogavam. Essa percepção de que ele está cada vez mais isolado, cercado pela primeira-dama, é uma percepção que aqui em Brasília a gente tem de maneira muito forte. E isso tem aspectos positivos e aspectos negativos. Mas o principal é que ninguém diz para ele o que está errado. A ideia de ter um grupo de pessoas que possam dizer a verdade com o presidente da República é uma ideia muito importante para que ele reflita sobre o que está certo e sobre o que está errado. Doutor, o senhor falou a respeito, né, que estamos aí na metade do mandato ainda, mas essa impopularidade do governo Lula abre espaço para a direita ou ainda novos nomes dentro da direita para 2026 ou ainda está muito cedo para traçar um cenário? Veja, os cenários estão colocados já, Fernanda. Abre espaço para todo o conjunto de forças políticas, a direita, um centro, a construção de novos nomes, ainda falta muito. O Brasil ainda verá muitas opções na política até 2026. Agora, o grande fato é que não há um outro nome de direita ou de esquerda tão conhecido no Brasil quanto o de Lula, para o bem e para o mal, para a popularidade como para a impopularidade. O fato é que Lula ainda tem marcas consideráveis quando se pergunta em quem se votará para presidente da República. Mas eu repito, esse debate é ilusório. Até outubro de 2026, nós teremos ainda muita água por debaixo dessa ponte. Portanto, nós temos coisas imediatas a resolver e os cenários que estão colocados, ou essa ansiedade por quem vai disputar em 2026, é um tema, geralmente, Fernanda, que só dá preocupação para nós, jornalistas, analistas políticos e os próprios políticos. A população quer saber o que vai comer amanhã, quer saber como é que vai ser a sua renda, como é que vai ser a sua segurança, se ficar doente, se vai ter um bom atendimento no hospital e se os seus filhos e netos estão tendo uma boa educação. Se eles conseguem ter uma mobilidade urbana, um transporte que possam chegar nos cantos e no seu trabalho. Então, esses temas são temas emergenciais e concretos. É claro, os políticos e nós jornalistas e nós analistas vamos ficar nos divertindo com esses temas, mas a pessoa que nos escuta, a gente comum, está preocupada com o dia de amanhã. E, doutor, rapidamente para a gente encerrar, a gente faz uma comparação do Brasil com os Estados Unidos, né? Se caminha, aí na opinião do senhor, como foi o mandato do ex-presidente americano Joe Biden, que a popularidade dele foi caindo conforme foi passando os anos, né, lá nos Estados Unidos. O senhor acha que o Brasil está tomando este mesmo rumo neste primeiro momento, visando já as eleições do ano que vem? A cada dia surgem especulações de nome da direita, uma vez da impossibilidade da candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a direita vem tentando colocar nomes que podem aí ser uma pedra no sapato de Lula em 2026, fazendo essa comparação até com a eleição recente de Donald Trump nos Estados Unidos. Eu creio, Mário, que, na verdade, não precisa só comparar com os Estados Unidos. A gente pode comparar com todos os governantes que estão no exercício do poder. A tendência ao desgaste, ao cansaço, é muito grande com todo mundo. Isso acontece na França, acontece na Alemanha, acontece nos Estados Unidos e aconteceu com o presidente Joe Biden. Agora, o fato é que essa tendência também é uma tendência que traz consigo a possibilidade de novos nomes na política surgirem, não só na direita, em vários cantos do espectro político. O problema é quando o país é polarizado. Se tem um país muito polarizado, é o Brasil, mas também
são os Estados Unidos, país que tem aí também uma taxa de polarização social muito grande. E eu creio que em universos polarizados, a tendência é que você corra alguns riscos com personagens populistas e enganadores como Donald Trump, que, por exemplo, defende um liberalismo na economia, mas toma medidas protecionistas, aumentando os impostos, etc. e tal. Então, tem muita enganação na política. E eu creio que a gente tem que olhar para esses fenômenos com a serenidade de quem sabe que isso pode dar certo ou pode dar errado, de um lado, e do outro lado, a consciência de que a política tem que resolver o problema da população. Eu insisto nisso. Não é o nome, mas é a forma como resolve os problemas que nos interessam. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela participação do senhor. É sempre uma alegria poder contar com a sua análise aqui no Notícias em 30. Um abraço, Fernando, um abraço, Mário, e a todos da Rede Aparecida de Rádio. Um abraço, até semana que vem. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre os apoiadores do jornalismo. Na sequência, você confere as atualizações do estado de saúde do Papa Francisco. A gente volta já. Notícias em 30.
Estamos de volta e aproveito para registrar a audiência dos ouvintes que nos acompanham nesse momento pela Rádio Diocesana, em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo, e por todas as emissoras da rede Aparecida de Rádio e Signes Brasil. Também registramos e agradecemos a participação daqueles que interagem conosco pelas nossas redes sociais, pelo nosso YouTube. Tem aqui a participação da Francisca Gomes, de Santa Fé, no Paraná, Elizabeth Castro, de Juiz de Fora, em Minas Gerais, pela nossa página no Facebook, Altamiro José da Costa, Marlene de Souza, sintonizados aqui com a gente, comentando nas nossas publicações. Pelo WhatsApp temos Marcos Aurélio, de Lorena, no interior de São Paulo, aqui pertinho de Aparecida, Jorge Santana, Ribeirópolis, Sergipe, Edson Bernardes, de Ubajara, no Ceará, todos eles sintonizados conosco. Faça como eles também, participe com a gente e adicione o nosso WhatsApp 12 3104 1043. As notícias do Vaticano. A sala de imprensa da Santa Sé divulgou ontem uma atualização sobre o estado de saúde do Papa Francisco. De acordo com o boletim divulgado, os resultados dos exames realizados nos últimos dias detectaram uma infecção polimicrobiana do trato respiratório, que levou a uma nova modificação da terapia. Todos os exames realizados até o momento são indicativos de um quadro clínico complexo que vai exigir internação hospitalar adequada. A sala de imprensa da Santa Sé informou também, na parte da tarde, que o Papa continua sem febre e que sua condição clínica é estável. Ontem, o Santo Padre recebeu a Eucaristia e depois se dedicou a algumas atividades de trabalho e à leitura de textos. O Papa Francisco nomeia novo bispo para a Diocese de Grajaú, no Maranhão. Os detalhes da Rádio Vaticano em Roma, com Mariângela Jaguraba. O Santo Padre nomeou o bispo da Diocese de Grajaú, no Maranhão, nesta segunda-feira, o padre Giuseppe Luigi Spiga, do clero da Arquidiocese de Cagliari, na Itália, fideidono na Diocese de Viana, no Maranhão. Atualmente é vigário-geral e reitor do Seminário Maior São Bonifácio, na Diocese de Viana. Padre Giuseppe Luigi Spiga nasceu em 29 de julho de 1972 em Serra Manna, na Arquidiocese de Cagliari, na Itália. Estudou filosofia e teologia na Pontifícia Faculdade Teológica da Sardenha, em Cagliari. Foi ordenado sacerdote em 3 de outubro de 1998 pela Arquidiocese Metropolitana de Cagliari. Após a ordenação, ocupou os seguintes cargos: vice-reitor do seminário, vigário episcopal no Departamento Diocesano para os Problemas Sociais, diretor da Escola de Fé e Consciência Política, diretor espiritual da APCOUF e pároco de São Jorge Bispo. Desde 2008, é sacerdote fideidono na Diocese de Viana, no Maranhão, onde desempenhou os seguintes cargos: vigário paroquial de Nossa Senhora de Nazaré, em Viana, vigário paroquial e pároco de São Sebastião, em Matinha, coordenador e vigário episcopal da área pastoral de Lagos, assessor espiritual da Pastoral da Sobriedade, assessor eclesiástico da Pastoral Juvenil, coordenador diocesano da Prioridade, 4ª Comunidade das Comunidades, vigário episcopal para a Pastoral Vocacional e administrador da Diocese de Viana. Desde 2015 é reitor do Seminário Maior São Bonifácio, em São Luís do Maranhão, e desde 2019 é vigário-geral da Diocese de Viana. Desde 2024 também é diretor administrativo do Instituto de Estudos Superiores do Maranhão, Faculdade Católica. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, enviou uma saudação ao padre Giuseppe Luigi Spiga, dizendo que se alegra com sua nomeação como novo bispo da Diocese de Grajaú e agradece o cuidado do Papa Francisco em prover a Igreja no Brasil com os pastores de que necessita. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Mariângela Jaguraba. As notícias do mundo. As notícias do mundo. Um avião da Delta se acidentou ao pousar no aeroporto de Toronto, no Canadá, ontem. 3 pessoas ficaram gravemente feridas e foram retiradas do helicóptero do local, incluindo uma criança. A aeronave capotou por volta das 2h15 da tarde, no horário local, 4h15 da tarde pelo horário de Brasília.
O voo vinha de Minneapolis, nos Estados Unidos. Ainda não estão claras as circunstâncias do acidente, segundo a polícia local. Havia 80 pessoas a bordo, dos quais 76 passageiros e 4 tripulantes. Todos foram evacuados. Há 18 feridos, sendo 3 em estado grave. Segundo a ministra dos Transportes, Anita Anand, uma criança, um homem de cerca de 60 anos e uma mulher na mesma faixa de idade foram levados de helicóptero para hospitais da região. Segundo a Delta, relatos iniciais indicam que não houve vítimas fatais. A empresa disse que o foco é prestar assistência aos passageiros e também os tripulantes. Meio Ambiente. A cidade do Rio de Janeiro tem previsão de máxima de 42 graus hoje, que pode ser o dia mais quente do verão de 2025, segundo informações da Climatempo. Ontem, os termômetros marcaram 41,3 graus. É a maior temperatura da estação nesse ano. O calorão no Rio de Janeiro ocorre por causa da onda de calor que atinge Sudeste, Centro-Oeste e parte do Nordeste. Nessas regiões, há a presença de altas temperaturas e pouca chuva. Isso porque um bloqueio atmosférico está impedindo a entrada da frente fria. De acordo com os meteorologistas, as temperaturas podem ficar até 7 graus acima do esperado para o mês de fevereiro. O fenômeno deve se estender ao menos até 24 de fevereiro. Já no sul do país, a previsão é de chuvas mais intensas, acompanhadas de rajadas de vento, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Isso acontece por conta da frente fria, que não está conseguindo subir para o sudeste em virtude do bloqueio atmosférico que está no local. Também há previsão de temporais no Ceará, norte do Piauí, norte do Maranhão, norte do Pará e Amapá. Nessa área tem a zona de convergência intertropical, que é um corredor de umidade perto da linha do Equador e que no verão se aproxima mais da América do Sul. Nós ficamos por aqui. O Notícias em 30, primeira edição, volta amanhã às 7 horas da manhã. Você pode rever as notícias da edição de hoje no youtube.com/Rádio Aparecida. Mais informações você confere logo mais nos boletins de rede, às 8h30 e às 10h30 da manhã. Trabalhos técnicos de Robson Marcelo e Marcos Prado e a equipe Master Web nas transmissões das redes sociais. Você continua sempre muito bem informado, acessando o portal a12.com, pelo nosso aplicativo Aparecida e acompanhando a programação das emissoras de inspiração católica em todo o país. Um ótimo dia. A Rede Aparecida de Rádio apresentou Notícias em 30. Primeira edição. Edição de jornalismo José Eduardo. Direção Padre Vanderlei Souza. Notícias em 30.